Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 28. Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Pão Nosso, capítulo 32, intitulado Cadáveres. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel comenta o versículo lido no início deste episódio, dizendo: apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes, que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbólica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes que se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse jaez, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Esta mensagem nos impressiona bastante, pois nos lembra daqueles dias em que tudo parece conspirar contra nós, em que os familiares e amigos nos parecem distantes. Em algumas ocasiões, eles mesmos parecem cooperar com esse tormento contra a harmonia geral sem qualquer motivo aparente ou justificável. Isso nos lembra a necessidade real de sermos vigilantes, principalmente com os sentimentos que cultivamos e alimentamos em nós e em nossos lares ou círculos de relacionamentos. Quando nos afirmamos, tanto quanto cultivamos a infelicidade para nós, como diz Emmanuel, respiramos num sepulcro, num clima de ausência de elementos que nos mantenham nutridos de vida. Kardec mesmo vai nos lembrar sobre o tema vitalidade no comentário da questão 67A, quando ele diz: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos. A ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Trazemos aqui este comentário de Kardec, pois ele elucida de forma mais material como se procede o desenvolver da vida, ao mesmo tempo em que ela é a própria impulsão que põe em movimento os seres. É por essa interação e exercício que a sua atividade se desenvolve, ou seja, quanto mais exercitamos as várias faculdades na vida orgânica, mais elas se desenvolverão. Como quando Jesus cita a parábola dos talentos, onde o seu emprego e aplicação é o fator decisivo para que os talentos se multiplicassem. Ou quando ele lembra ainda de que ele mesmo veio para nos trazer vida e vida em abundância.
São inúmeras as lembranças onde vida e morte são comparadas pelo Cristo. No capítulo 9 do Evangelho de Mateus, temos o exemplo no versículo 24, quando Jesus ampara aquela mulher tida como morta, dizendo: "Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme", nos lembrando dessa condição de que muitas vezes não estamos mortos, mas adormecidos em nossas faculdades, e basta a chegada da vida, simbolizada com o próprio Cristo, para que haja o exercício e alimento das faculdades que nos aumentam a vitalidade, expulsando todos os elementos que se nutrem da morte. Como conclui Emmanuel, luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, será seguido de perto pelas águias da destruição. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.